E agora vamos falar sobre incel. Como o grupo de ajuda online se tornou subcultura misógina e violenta, adotada por homens heterossexuais que culpam mulheres pelo próprio fracasso afetivo. A ideologia incel, intimamente ligada à extrema-direita e outros grupos como Nerdolas e Red Pills. Esse texto é meu, George Ricardo. O que você destaca, Van? Eu sempre fico meio confuso quando eu vou falar de mim na terceira pessoa, mas enfim, o que você destaca do texto aí? Não, eu quero antes te fazer uma pergunta, que é interessante como a gente está falando com o autor, né, do texto, é interessante. O que te levou, Jorge, aí o que te motivou a escrever sobre isso? Acho que é legal a gente abrir também essas questões e levar isso para a audiência. Então, o que me motivou foi muito a mistura dos termos, né? O incel nada é mais do que um fórum que foi criado muito lá atrás, é o primeiro fórum criado no mundo, na verdade, que por uma menina chamada Alana. E o incel nada mais é do que uma abreviação de celibato involuntário. Então, as pessoas que começavam a se desenvolver fisicamente mais tarde, como a Lana, aí começavam a namorar muito mais tarde, não na adolescência, e eram zoadas por conta disso, ela formou esse blog, esse fórum, para conversar com essas pessoas. Então, era um bagulho totalmente na paz. Tanto é que uma mulher criou esse fórum. E aí, depois ele foi apropriado, tomaram dela e transformaram isso numa coisa ligada à extrema-direita. E os outros termos, Van, que a gente fala aqui, por exemplo, o nerd é um termo que no Brasil ele é usado, ele sempre foi usado de uma forma meio boa. Ah, você é nerd porque você gosta de cultura e tudo mais. E aí, graças ao Olavo de Carvalho, espero que ele esteja num lugar bem agradável agora, foi criado o termo nerdola. E quente, e quente. Quente. Foi criado o termo nerdola, que visando, ele faz uma palestra falando sobre isso, que visando como os incels não conseguiam fazer a batalha cultural, a intenção dele, mudando esse nome, era para criar uma batalha cultural aqui, inserir essas pessoas da extrema-direita num contexto de cultura e depois criticar da forma mais misógina e racista que pudessem. Então, eu achei interessante separar esses termos, né? Para a gente entender o que cada um é e como eles se relacionam depois. Excelente. Bom, então, é bem legal. E eu acho massa também trazer aqui e fazer essa indicação, né? Porque nós temos esse diálogo, né? É importante ter esse diálogo aí com o mundo pop, e eu acho que o Jorge faz isso muito bem. Então, a série Adolescência está trazendo esse debate, né? Muita gente, a gente até trouxe aqui um tema relacionado a essa série, e é muito importante fazer esse diálogo. Eu sei que muitas das pessoas que nos assistem aqui são pais, são mães, ou têm sobrinhos, né, nessa idade de adolescente, e é muito importante tratar e observar como isso vai sendo desenvolvido. Porque por trás de algo que é natural, eu acho, né? Muitos de nós aqui, eu principalmente, quando adolescente, era estranha, né? Eu era nerd, mas com outro sentido, porque na minha época o sentido era outro para nerd. O sentido CDF, era né? CDF, exatamente. Ah, a pessoa que tira boa nota, que senta lá na frente, que é, digamos que meio bitolado, né? Era um termo para a pessoa que era bitolada, que não tinha uma vida social ativa, que era meio isolada. No caso, eu não era isolada, eu era bem bagunceira. Mas eu, enfim, tinha essa coisa de ser muito estudiosa. Então, eu era a nerd. Depois teve meio que essa mudança de termo, né? Que virou uma coisa mais de fã-clube, você ter uma identificação com certo tema e pesquisar aquilo, ir atrás e gostar e etc. E esses temas vão avançando, vão surgindo e muitas vezes a gente fica perdido. Mas essa questão que é natural da adolescência, né, faz parte do crescimento, faz parte do convívio social, que é você não ser atrativo numa fase que a gente tem espinhas, numa fase que a gente está se descobrindo. Só que isso se tornou um caldo de cultura perfeito para a extrema-direita. Então, os meninos que não conquistam garotas, que não ficam com todo mundo, que não são, não sei, ali naquele momento lidos como populares, esses meninos são jogados para essa cultura do incel, né? Porque vão sendo
arrastados para uma questão que é totalmente ideológica. Então, vai se alimentando esse ódio às mulheres. Isso é a misoginia, né? Quando a gente fala de misoginia, é o ódio às mulheres. Então, de onde vem esse ódio? Então, são esses termos aí, né, que você traz. Por exemplo, a questão de que as mulheres, como é que é aquele 20-80, né? De que as mulheres, elas gostam, 80% das mulheres gostam de 20% dos homens, e que por isso elas devem ser, não sei, tipo, tratadas como inimigos quase, né? São corpos para serem objetificados, usados. E aí uma coisa interessante, só para a gente pensar aqui também, é que eu estou assistindo aí tardiamente aquela novela Fina Estampa. E ali tem um menininho que é fruto dessa, entendeu? Ele vai, eu acho que a novela não chega, eu estou no começo ainda, mas eu acho que a novela não chega a trabalhar tão profundamente a questão, mas o filho da Maria Cristina, é o filho da Maria Cristina? Tereza Cristina, o filho da Tereza Cristina, ele é um insalzinho ali, né? Porque ele é zoado na escola, porque ele não pega ninguém, então ele é boca virgem, é o tal do bebê, nunca beijou e etc. E aí ele é levado para sites de relacionamento, e o que ele faz? Ele coloca a foto de um homem muito bonito, um cara, um modelo, e ele atrai mulheres para encontros onde ele as fotografa, ou seja, veja como já está incutido ali essa cultura. Então, ele as engana, as mulheres são enganadas, são vilipendiadas, ele atrai as mulheres para um encontro completamente falso, e ali ele assedia essas mulheres, ele beija no rosto, ele fotografa de forma inapropriada, para chegar na escola e dizer para os caras que ele é um pegador. Entende? Então, a misoginia, ela se casa, se encontra com o machismo e a objetificação feminina. A mulher é feita e é vista como objeto, como alvo de um interesse sexual apenas, e não um ser humano completo, entendeu? E não uma pessoa passível de admiração, passível de respeito. Acho que isso é bem importante. Eu concordo totalmente, Ivan. E aí eu acho até que para ficar bem claro para quem está assistindo a gente, é legal eu também expor aqui um pouco sobre como que é a diferença desses três principais aí que eu digo que são ligados à extrema-direita, né? Então tem o Nerdola, que é uma vertente incel que tem o discurso mais brando quando se fala de violência física, mas é tão misógino e racista quanto as outras. O Red Pill, que é quase uma seita feita para controlar as mulheres com discursos misóginos e abertamente retrógrados sobre como é o papel do homem e da mulher. Então ele tem aquele negócio assim, se você se demonstrar muito interessado no primeiro encontro, ela vai te trair, ela vai te chifrar. Então você tem que tratar ela mal, tem que deixar ela feliz, mas tratar ela mal, não ligar no outro dia, ficar fazendo um jogo, sabe? Eles ensinam isso nos cursos deles, assim, e se você erra, se a mulher te trai, eles falam que a culpa é sua. Você não seguiu as regras, então você tá fadada a ser um incel. Mais ou menos, eles te jogam para uma outra categoria. E o incel, que é o foco do texto, é basicamente uma involução moral do ser humano na internet, disposto a se vingar de mulheres por algo que eles acham que eles mereciam e elas nunca tiveram. Então, recapitulando, o Red Pill nesse ciclo, né? O Red Pill recruta com discursos de autoajuda masculina, normalizando a desconfiança contra as mulheres. Os incels amplificam o pânico moral do Red Pill, transformando a frustração em apologia à violência. E o Nerdola, reacionário, atua na retaguarda cultural, atacando representações progressistas em filmes, games e revistas, o que retroalimenta a narrativa de degeneração feminista, propagada então por esses outros grupos. Então, por exemplo, aparece ali uma mulher que é a heroína de um filme. Mas por que é uma mulher? Uma mulher nunca mataria 200 homens. E um homem mataria 200 homens? Não! É ficção. Mas eles implicam com isso, porque uma mulher não faria isso. Mas o super-homem é negro. O super-homem nunca seria negro. Da onde que eles tiraram isso? Porque ele é um alienígena, caiu do espaço. Por que ele seria começar, branco? Ele nem existe. Exato. Então ele pode ser qualquer coisa. Então eles usam esse argumento para capturar essas pessoas mais jovens. E é interessante também dizer que nem todo incel é um jovem, tá? Ele não é aquele jovem adolescente nerd que tá no quarto. Pelo contrário, existem figuras mais velhas que são os que dão os comandos. Então vocês podem ver
que está tendo uma discussão muito grande agora no Brasil sobre a proibição do Discord. O Discord é a plataforma que eles mais usam para combinar crimes. E dentre isso, o autor dos crimes geralmente é sempre uma pessoa mais velha, o mandante, né? O cara que fala, por que vocês não vão lá e botam fogo no mendigo e postam aqui no Discord? Os moleques adolescentes vão lá e fazem isso. E interessante também que a Globo pegou um desses caras sendo filmado, sendo preso, um dos mandantes, né? E ele ficou super feliz, achando que agora ele era ia ser um ex-presidiário e que as mulheres iam ficar afim dele. Então, isso tá incutido na cabeça dessas pessoas de uma forma que chega a ser meio doentio, assim. Não, é doentio. Meio não, é totalmente doentio. E é importante isso que você está trazendo, porque dá para a gente fazer um link com a questão que agora diminuiu um pouco, né, o hype aqui do tema, mas a questão dessas pessoas, desses jovens que são levados a cometer atentados em escolas, né? Tem muito dessa mesma lógica. Então, ele sofreu bullying na escola, ele vai, e para se vingar, ele vai e mata pessoas dentro da escola, matam crianças, mata colegas, às vezes, enfim. Então, parte um pouco dessa mesma lógica, né? Desse mesmo caldo de cultura que é gerado aí nesses fóruns. E eu acho que você já respondeu, né? Mas tem aqui a questão que o Jonatas colocou. Ele elogia o artigo, muito bom artigo, caro Jorge. Uma pergunta que sempre faço é se os descendentes de plataformas como o Discord, que hoje estão aqui em Brasília, podem ser considerados incels. Acho que você até já respondeu, né? Sim, e inclusive, só para vocês terem noção, o próprio MBL, ele é fundado por incels. O Kim Kataguiri e o Fernando Holliday eram incels assumidos lá nas primeiras manifestações contra a tarifa. Eles não hoje, se perguntar para eles, vão falar que eles não concordam com o que o incel se tornou, mas eles eram incels assumidos. Jogadores de LoL, é um game que os incels jogam muito e tal, e hoje estão lá em Brasília. Inclusive, tem um membro do MBL, acho que é Benjamin, que ele foi afastado, entre aspas, das redes sociais do MBL, porque ele estava conversando com o fundador da Ku Klux Klan. Ele dizia, o Donald Duck, alguma coisa, não lembro o nome do cara exatamente agora, mas ele foi flagrado curtindo várias postagens do cara e tinha uma conversa deles ali. Ele disse que foi sem querer, que não sabia quem era o cara, mas enfim, não é à toa, né? Eu acho que não é à toa. Sabia. Algo que a gente sempre tem que considerar sobre essa turma MBL e esses extremistas aí da direita é que sim, eles sabiam, né? E isso tudo é de propósito. Depois eles vêm alegar, não era isso, vocês entenderam errado. Não, a gente entendeu certo e eles sabiam.